Então, quantos ciclos são necessários para a gente conseguir executar um programa? Um programa ele consiste em uma sequência de instruções que vão ser executadas pelo processador. Inicialmente, a gente pode considerar que o número de ciclos ele é igual ao número de instruções do programa. Só que nem sempre isso é correto, porque algumas instruções são mais lentas do que outras. Ou seja, algumas instruções demoram mais de um ciclo para serem executadas. E por que isso acontece? A gente tem instruções que demoram tempos diferentes. Então, um processador de uso geral, ele suporta várias instruções e algumas dessas instruções elas são muito complexas, como, por exemplo, uma instrução de multiplicação, e pela lógica, ela demora mais tempo do que uma adição. Uma adição ela é bem mais simples do que uma multiplicação e, consequentemente, a operação de divisão ela também demora mais tempo do que uma operação de subtração e adição. Então, o que a gente vai ter, na verdade, a gente vai ter instruções demorando diferentes ciclos de clock. A gente pode ver aqui que algumas instruções vão executar em um ciclo de clock, enquanto outras vão executar em X ciclos de clocks. Então, exemplo de instruções que demoram mais ciclos, temos aí operações de multiplicação, divisão, temos operações de ponto flutuante, que normalmente demoram mais do que operações com inteiro. Então, uma adição com valores de ponto flutuante é mais lenta que uma adição com valores inteiros. E também os processadores têm instruções que acessam a memória para ler um dado ou escrever um dado. E a gente viu nas aulas anteriores que tecnologias de memória possuem desempenho menor que tecnologias de processador. E com isso, instruções que vão acessar a memória, elas vão levar a mais ciclos de clocks do que instruções mais simples, que podem levar aí um ciclo de clock. Uma observação importante que a gente tem que notar é que se a gente for trocar o tempo de ciclo de clock, que é aquela segunda parte da fórmula do tempo de execução, a gente vai afetar diretamente a quantidade de ciclos necessário para cada instrução. Porque para modificar o tempo do ciclo de clock, a gente vai precisar alterar o hardware do processador. E se alterar o hardware, todo o design do caminho de dados do processador também vai ser alterado e, consequentemente, as instruções vão demorar mais ciclos. Então existe aí um trade-off entre o tempo de ciclo e a quantidade de ciclos que uma instrução vai demorar. Então diminuir o tempo de ciclo de clock, não necessariamente você vai estar executando uma instrução mais rápida. Em alguns casos, diminuir o tempo de ciclo de clock, você vai fazer com que a instrução demore mais ciclos para ser executada.